Faltando 10 minutos para 1h, 10 para 1. Ontem aconteceu no Grêmio Recreativo Nova Russense o evento Jornada e Integração, promovido aí pela Federação das CDLs do Estado do Ceará. Quem acompanhou foi o nosso Flávio Moisés. Boa tarde, Flávio. Boa tarde novamente, Luiz. Ontem, Luiz, ocorreu, dia 20 de julho, ocorreu no Grêmio Recreativo Nova Russense, tendo início por volta das 7h50, o evento que marcava o encerramento da Jornada Integração 2022, regional no Sertão Oeste, que abrange os municípios de Santa Quitéria, Nova Russas, Heriutaba, Vajota, Ipueiras, Tamboril, Monsenhor Tabosa e Hidrolândia. Onde teve início no dia 4 de julho com cursos, consultoria, e ontem se encerrou com a colaboração da FCDL Ceará, Banco do Nordeste, a CAGES e também a Faculdade CDL. O evento que contou com a presença de diversas autoridades, a prefeita Jordana Mano, seu vice Anderson Pedrosa, vereadores, presidente da CDL local, a Terezinha Abreu, presidentes de diversas CDLs da região, os diretores distritais, Ana Lira e o Marcelo Magalhães, superintendente da FCDL, o Francimir Chaves, e o presidente da FCDL, o Dr. Freitas Cordeiro, no qual eu tive a oportunidade de o entrevistar, e ele, no início de sua fala, ele vai falar sobre o evento e os desafios da Jornada Integração. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. Esse evento nós estamos aqui concluindo a 5ª edição já da Jornada Integração. Este ano concluindo aqui na CDL de Nova Russas, que faz parte da Regional Oeste. E a jornada na Regional, a exemplo das outras que já passamos, está sendo coroada de êxito, uma adesão, como sempre, grande, quer dos colaboradores do comércio, nos cursos de capacitação, quer dos próprios empresários. E esse é o nosso desafio, fazer essa integração da entidade, da CDL, com o comércio lojista desses municípios onde nós nos encontramos sediados. Essa é a primeira jornada de integração após um período de pandemia. Qual o seu levantamento dessa jornada de integração? Superou as suas expectativas? Foi dentro do esperado? Qual o levantamento que você faz desta jornada de integração? Olha, talvez justamente por conta desse isolamento que fomos obrigados a viver, o público, não só aqui, mas a gente pode constatar que em todos os eventos eles têm comparecido, é uma vontade de vir, de reencontrar-se, e com a jornada não tem sido diferente. É surpreendente o número de pessoas que aderem e que querem ter uma proximidade, reaproximar. O ser humano é social antes de tudo. Eu gostaria que você falasse também do momento que o comércio passou, né, com a pandemia e ainda passa com a guerra, crise global. E qual suporte a FCDL vem dando aos seus associados em relação a isso? Eu gostaria que você falasse, principalmente para os comerciantes do interior, que são os que mais sofrem e que estão sofrendo em relação a toda esta crise. Olha, o pessoal do interior, a federação sempre ela desempenhou o papel dela em estar antenada com as necessidades dos segmentos, que é interiorano, que é o da capital. E, junto às autoridades competentes, procuramos buscar benefícios e soluções que amainassem a crise. Fomos muito enfáticos, fomos críticos, inclusive, no que diz respeito àquelas decisões de lockdown, porque nós tínhamos, como temos, uma visão diferenciada. A pandemia ela não veio só ceifar vidas, mas ela veio ceifar os negócios. E depois a vida persistindo depois, sem uma possibilidade de sobrevivência das empresas, ficava difícil. Então essa sempre foi a nossa visão, não que fôssemos contra as medidas de prevenção, o uso de máscara, o álcool em gel, isso nós sempre fomos, o distanciamento, nós sempre entendemos que era uma medida profilática importantíssima e sempre trabalhamos nesse sentido.
Agora, sempre fomos contra a que se penalizasse o pequeno comerciante. Só ele pagasse uma conta, quando de fato ele não era o responsável. Ele não seria. Porque as aglomerações nós víamos todos os dias, não nos nossos pontos, não nas nossas lojinhas, como gostaríamos que elas estivessem aglomeradas. Isso não ocorre no comércio varejista. A aglomeração não existe. A aglomeração estava justamente em supermercados, lá está. Mas lá o vírus fez um acordo e lá ele não atacava, né? O vírus estava nos meios de transporte, nas agências bancárias. Quem é que não precisava ir pegar o dinheiro? Não sou contra que houvesse movimentação lá, não. Pelo contrário, era necessário. Mas não podia que atribuísse a uma categoria, só a ela, o vetor de infecção, que não era a verdade. Hoje está comprovado que foi um grande erro deixar as pessoas, entre aspas, isoladas em casa. Quem ficou isolado em casa terminou sendo infectado por quem saía à rua. Então, não era por aí não. A verdade é que nós não sabíamos como enfrentar a pandemia. Ela foi uma surpresa, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. E posicionamentos, entendo que todo mundo pode ter os seus. Eu respeito os demais. Agora, não tinha nenhuma base científica para que nada que fosse adotado com base científica. O que existia eram estudos apressados, estatísticos, muito pontuais, e que dali saía projetando para o mundo. Mas nós aqui no Ceará, com todos os problemas enfrentados, saímos bem. Tivemos algumas perdas, não tenha dúvida, infelizmente, mas no cômputo geral, as empresas que subsistiram, elas estão bem, tiveram um teste, um enfrentamento e aprenderam muito também com essa crise. A crise também ela ensina e mostra alternativas de saída, né? Então, eu não vou dizer que eu fosse buscar uma crise para poder a gente aprender, mas ela chegou e nós fomos obrigados a aprender com ela. Gostaria de agradecer então, Freitas, pela sua disponibilidade, pela entrevista, e você pode ficar à vontade agora para estar dando as suas considerações finais. Aqui dizer da minha satisfação de estar voltando a Nova Russas. Eu não sei se o bom daqui é a cidade ou se o melhor é o povo, porque aqui nós somos muito bem recepcionados. É uma recepção carinhosa, de coração. Vocês estão de parabéns. É cativante e para mim é sempre um prazer estar aqui. Isso eu digo de coração. Vocês estão de parabéns pela cidade que tem e pela maneira como vocês convivem, abraçando os desafios e vivendo. Isso é louvável, sob todos os aspectos. Então esse foi o Dr. Freitas Cordeiro, presidente da FCDL aqui do Ceará, falando sobre esse encerramento da Jornada de Integração 2022 na Regional no Sertão Oeste e também sobre os desafios do comércio pós-pandemia. O Dr. Freitas Cordeiro aí falou muito bem quando se referiu à questão dos lockdowns, né? Que você não podia matar as empresas porque haveria vida no período pós-pandêmico e sem as empresas a tragédia seria muito pior, como aliás o presidente da República sempre falou desde o princípio, né? Lembro demais, nós temos dois problemas, um é o vírus e o outro é a economia e precisamos enfrentar os dois, né? Mas o que se viu, não só no Brasil, no mundo, mas aqui chamou a atenção também pela fúria de governadores e prefeitos em relação aos decretos tolhedores das liberdades, né? E matadores do trabalho, consequentemente do meio de sobrevivência das pessoas e das empresas. Muitas delas fecharam as portas para nunca mais abrir. Essa é que é a realidade. Então eu quero aproveitar mais uma vez para chamar a atenção da população. Nós não podemos esquecer o que aconteceu aqui. Não havia necessidade daquilo. Todos já sabiam que tipo de cuidados e protocolos deveriam seguir.
álcool em gel, manter distanciamento, uso de máscara, como aliás se tem feito desde que essa loucura por bloqueio sanitário que nunca existiu, que foram os lockdowns, acabou ou passou. Não era necessário, infelizmente, aqui no nosso país, muitos utilizaram os lockdowns para fazer política de quinta categoria, oposição irracional ao governo, ao país e para maltratar a sua gente. E esses atores dos lockdowns, os protagonistas dos lockdowns, são todos conhecidos da população. Os, entre aspas, salvadores de vidas que se aproveitaram de uma pandemia, do temor das pessoas, da sua carência, dificuldades e das suas necessidades para, inclusive, surrupiarem o dinheiro que veio como arrodo para estados, principalmente, para o combate ao coronavírus. Todo mundo sabe, não precisa nem a gente relembrar, dizer onde foram os focos dos desvios e da corrupção com o dinheiro da pandemia. É só uma questão de relembrar. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, e mais uma vez chamando a sua atenção para o que esse povo é capaz de fazer. Aquilo foi só uma demonstração do seu espírito autoritário, totalitário e de desrespeito total aos direitos humanos e às liberdades individuais de cada cidadão. Eles são capazes de tudo pelo poder, para permanecer no poder, pelo dinheiro. Eles roubam, eles mentem, eles matam e em meio ao roubo eles também querem levar as suas liberdades. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de culto religioso, liberdade para empreender, direito à propriedade privada e etc. Tá chegando a hora de você acertar as contas com essa gente. Será no mês de outubro. Não esqueça disso, porque é muito importante. Mais do que qualquer situação ruim econômica que nós possamos enfrentar, é a perda da nossa liberdade ou das nossas liberdades.